Irmãos, amados, Igreja do Senhor, estando aqui mais uma vez para trazer mais uma mensagem, mais uma revelação do Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia é a maior revelação que nós podemos ver, entender e ouvir o que Deus nos fala. Amém? E dando glórias a Deus por este momento, agradecendo a Deus de todo o meu coração por mais esta oportunidade, em nome de Cristo Jesus. E a mensagem está em 1 Timóteo, capítulo 4, que nos fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Capítulo 4, 1 Timóteo e versos a seguir. E diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que os que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém, irmãos? Glorificado seja sempre o santo nome do Senhor. Toda honra e glória, exaltação ao soberano Deus. E aqui a palavra nos mostra claramente que muitos estão se apostatando da fé. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. Aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé. E paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas
Amados, isso é muito sério. Quando um homem, uma mulher de Deus, tendo uma unção, tendo um chamado, tendo a cobertura de Deus, seus dons espirituais, e muitas vezes estes ficam tão confiantes que às vezes relaxam, faz a obra de qualquer forma, de qualquer jeito, confiando ali que Deus está sempre guiando, presente. E ali muitas vezes se perdem pelo caminho, por conta do relaxamento, achando que fazendo da forma deles, estão agradando a Deus, quando muitas vezes não estão, ou realmente não estão agradando a Deus. Porque Deus, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade, Ele é a justiça, cheio de amor, mas também justiça. E nós não podemos fazer a obra de Deus achando que temos unção, temos dons espirituais e fazer de qualquer forma, ou falar do seu evangelho relaxadamente, como foi falado, ou com o intuito de adquirir algo através do seu evangelho, da sua palavra. E aí começarão a se voltarem para espíritos enganadores e falsas doutrinas. E terminam se desviando da sua fé, que é um perigo. Nós temos é que estar vigilantes todo o tempo, tudo o que falamos, pensamos, agimos, porque o nosso Deus, como onisciente, presente, potente, Ele está ali vendo tudo e é um Deus presente, assiste a todos e a tudo. E dependendo das nossas obras, do que falamos, do que pensamos, existe o agir dele, pelo poder dele. E a sua justiça. Por isso, mais uma vez recomendo, estejam sempre vigilantes a respeito da obra de Deus. Porque o nosso Deus é santo dos santos, é soberano em tudo e todas as coisas. E temos que estar
sempre alertos, em vigilância total, em comunhão a Ele e por Ele, para que nós não venhamos enfraquecer a nossa fé. Porque dependendo do que falamos, do que pensamos, do que fazemos, existe sempre ali o inimigo à espreita, ao derredor, para entrar e destruir a vida de um cristão, fazendo ele apostatar-se da fé e se afastando de Deus. E vindo a queda, muitas vezes, pode não se levantar. Então, meus irmãos e amados, continue firme na presença do Senhor, fazendo o que é agradável aos olhos dele, fazendo tudo para o reino de Deus com zelo, com alegria. E continuar firme na presença do Senhor. Amém, queridos irmãos? Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 10. E lá se explica bem melhor o que estamos a ouvir. Então, esses crentes que se desviarão da fé deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Mateus 24, 5, 10, 12. Timóteo 3, 2, 3. Por isso o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e engano demoníaco no mundo e na igreja. Amados irmãos, este ensino bíblico é para que venhamos abrir os nossos olhos, porque os últimos dias estão desta forma. E a cada dia
o caminho fica mais estreito. E nós devemos vigiar, orar e estar sempre em comunhão com Cristo Jesus, porque Ele sempre será a verdade que nos encaminha para a verdadeira luz. Nós, como crentes, devemos ser cautelosos, porque conhecemos a palavra de Deus. E Ele cobrará muito mais aqueles que ensinam do que aqueles que aprendem. De certo que todos os dias nós aprendemos com o seu Evangelho, que se renova todos os dias, com a sabedoria de Deus, mas temos que estar dentro dos padrões bíblicos, dentro dos seus mandamentos, para que nós não venhamos cair apostatando-se da fé. Creiam tão somente que o Senhor Jesus Cristo é a luz que nos ilumina em toda a verdade. E é neste caminho que devemos seguir, sempre com Ele, adorando, exaltando, louvando a este Deus poderoso, soberano, altíssimo, santo dos santos. Ele é a única luz que devemos seguir. E que venhamos refletir sobre esta palavra, esta revelação, e abrir os nossos olhos espirituais da fé. Que Deus venha nos abençoar grandemente com a sua graça, com a sua paz. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças ao Senhor Jesus. Amém.